Bem-vindo a mais um Diabetes News. Estou muito feliz com os comentários que eu tenho recebido. É muita motivação para trazer mais energia para eu levar informação de qualidade para você. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda tem uma sugestão de exercício e treino para você fazer para controlar diabetes tipo 2. Toda quinta-feira um melhor conteúdo. E hoje eu vou falar sobre o pão francês, a torrada e sarcopenia. São assuntos importantíssimos para as pessoas que têm pré-diabetes, que têm a diabetes tipo 2, ou se você quer aprender mais sobre isso e compartilhar com as pessoas, também serve para você. Vamos já para os artigos. Antes de começar, aqui é a página. Já quero agradecer quase 1.600 inscritos. É uma coisa bem emocionante. Para as pessoas que querem ver os outros conteúdos, você clica aqui em vídeos. E aí tem aqui, de segunda-feira, que são os dias de treino, e dia de quinta-feira, que são os Diabetes News. Quando é Diabetes News, ele aparece aqui, Diabetes News. Quando não tem o Diabetes News, é que é o de exercício. E aí alguns outros assuntos. E eu vou abrir aqui para agradecer em especial o Coringa Econômico, o Murilo. É um canal que simplesmente só tem 439 mil inscritos sobre economia. É um cara pioneiro que começou a fazer isso há muitos anos atrás, quando não se tinha esse conceito de educação pelo YouTube. Ele já fazia isso, então é um cara que eu levo em consideração, mais uma pessoa incentivadora. Ele não tem diabetes tipo 2, mas ele é interessado no assunto. Segue o meu trabalho e receber um comentário dele, como de todos os outros aqui, da Leonice, Neuza, Maria, da Rita, Carlos. São as coisas que motivam você a trazer mais conteúdo de qualidade. Pão francês ou biscoito de água e sal? Qual mais saudável? Deixa eu ver se está tudo certinho. Está certinho. Então vamos falar sobre isso e depois eu vou falar sobre a sarcopenia. Eu acho que eu vou falar sobre a sarcopenia primeiro, que é um tema super importante e as pessoas têm mais curiosidade de saber sobre o pão francês, então eu vou deixar esse daqui para o segundo assunto. Então vou começar com isso, que é uma coisa muito importante. Para quem não sabe o que é a sarcopenia, a gente vai ver aqui. A sarcopenia é a perda de massa muscular. Então aqui vem do grego, que é sarx, que seria carne, penia seria perda. Então, sarcopenia é a perda da carne. Vou tomar uma aguinha aqui. É uma condição caracterizada pela redução de massa muscular, também chamada como massa magra. Então, a gente sabe que a massa muscular e a massa magra é a mesma coisa. Às vezes, quando você vai fazer uma avaliação física, ou você vai ao médico e ele comenta sobre a massa muscular ou a massa magra, é a mesma coisa. Se o músculo são os principais atuantes nos movimentos do corpo, a redução da massa muscular poderá prejudicar as atividades do dia a dia. Então imagina que hoje a sua independência que você tem com relação a levantar, andar, abaixar, ir até um mercado, ir até a casa de uma pessoa, dar uma volta no parque, fazer uma faxina, fazer um esporte que é um hobby seu, independente de qual seja o esporte, o que te leva é a musculatura. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado com a sua massa muscular, porque a perda da massa muscular vai diminuir a sua autonomia. E aí você pode ter uma limitação até que precise da ajuda de outras pessoas. E o grande lance, por isso que eu escolhi esse tema para colocar com relação a diabetes tipo 2. Nós estocamos muita glicose dentro do músculo. Você diminuindo a sua massa muscular, você diminui os seus estoques de glicose. Dificulta muito o controle da sua glicemia. E a gente vai ver aqui como você deve agir para ganhar músculo e manter o músculo para conseguir ter essa autonomia de qualidade de vida, que é o que a gente quer. Quem pode desenvolver sarcopenia? Então, o envelhecimento, deixa eu selecionar aqui. O envelhecimento está associado à redução significativa e constante da massa magra. Consequentemente,
da função física. A redução da massa muscular se inicia por volta dos 40 a 50 anos. Quanto mais idade, maior a chance de desenvolvimento da sarcopenia. Então, nos 40 anos, você já vai conseguir sentir. Eu sou um pouquinho mais radical com relação a isso. Do 0 aos 20, nós constituímos a nossa massa muscular e desenvolvemos várias habilidades, capacidades com relação à força, equilíbrio, resistência, agilidade. Depois dos 20, os estudos que eu li já mostram que você consegue ter um ganho de massa muscular, mas a massa óssea, que vem aquela questão da estrutura do osso, já não consegue mais ter tantos ganhos. Então a gente tem a sarcopenia e tem a osteoporose. As duas coisas estão relacionalmente ligadas. Por quê? Quando você contrai o seu músculo, você estimula a sua massa óssea. E aí eu vou dar um gancho no finalzinho e falar sobre os benefícios do exercício muscular para relação à massa óssea. Então ele vem aqui, ó, o sistema muscular é um grande reservatório de proteínas do corpo e tem a capacidade de produzir ou degradar proteínas de acordo com a necessidade do organismo. Esse é um dos motivos que várias pessoas que têm a diabetes descobrem por um emagrecimento sem motivo, porque o seu organismo está consumindo essa sua massa muscular. Então você emagrece sem ter motivo nenhum, você está comendo a mesma coisa, não mudou nada a sua atividade física e você perde peso. Então, porque o seu organismo tem a capacidade de utilizar a massa muscular, como tem a capacidade de utilizar a gordura, como tem a capacidade de utilizar a glicose. Essa é uma das coisas que você tem que prestar atenção. Começou a emagrecer sem motivo, você já tem a diabetes tipo 2, verifica se ela está controlada. Fique bem alerta, porque você degradando a massa muscular, você vai perder força, você vai perder estoques de glicose e você vai perder a sua massa muscular, que é a coisa mais importante que a gente tem que preservar para você ter autonomia de ir e vir e fazer todas as coisas que você quer fazer. Ainda de acordo com o ortopedista, a população idosa apresenta resistência anabólica, ou seja, ao praticar atividade física, possui menor capacidade de síntese de proteína muscular do que um indivíduo mais jovem. Então, você tem a menor capacidade de fazer com que tenha o ganho de massa muscular. Em uma pessoa de 20 anos, você faz um estímulo muscular, ele responde, ele recupera muito mais rápido do que uma pessoa. O meu treinamento de hoje, que eu faço, é diferente do que eu faria de 20 anos. A minha recuperação muscular hoje ela é mais lenta. Existem os ganhos, eu consigo chegar muito próximo da performance que eu tinha, mas o sacrifício ele acaba sendo muito maior. Então, preservar a massa muscular é uma habilidade que você tem que fazer todos os dias. E, como eu já falei em outros vídeos, é mais importante você fazer uma musculação do que uma caminhada, e eu vou te mostrar isso daí. A combinação dos dois é excelente. Então, aqui, ó, temos um rapaz fazendo musculação e o outro rapaz aqui fazendo uma esteira. Ó, o envelhecimento da população também está associado à sarcopenia. Então, o Brasil está apresentando uma inversão de sua pirâmide. Então, o que acontece? Menos pessoas estão nascendo e mais pessoas estão chegando numa idade mais avançada. Deve chegar em 2030 tendo a sexta maior população idosa do mundo. Com o aumento do número de idosos em ritmo acelerado, torna-se necessário um maior entendimento dos fenômenos associados ao processo de envelhecimento. Conhecer as alterações, como a sarcopenia, é um passo fundamental para a adoção de medidas de promoção e assistência de saúde. Então nós estamos ficando mais velhos, a população está ficando mais velha, e a gente tem que entender o que nós podemos fazer hoje para ter uma velhice muito mais saudável e independente. Quais as consequências da sarcopenia? Então, um idoso sarcopênico apresenta decréscimo de força muscular e de tolerância ao exercício. Fraqueza, fadiga, culmina na limitação das atividades básicas do dia a dia. Com isso, o idoso fica mais dependente, mais frágil, apresentando comprometimento da imunidade, o que torna mais vulnerável a infecções.
Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma relação que eu já estudei muito, principalmente na época que eu dava aula na faculdade. Quando um astronauta vai para a Lua, vai para o espaço, ele não tem o efeito da gravidade. Quando ele retornava, ele perdia muita massa muscular por simplesmente não ter feito a movimentação da musculatura. Então, qual que é a relação isso com o idoso? Imagina que um idoso teve alguma complicação e ficou uma semana deitado. Ele teve uma perda de massa muscular muito grande, porque ele ficou uma semana sem ter o estímulo. Imagina 15 dias, 30 dias, 45 dias que ele precisou ficar repousando. Então, ele perdeu muita massa muscular simplesmente por não ter estimulado. Tira só a questão da idade. Então, só de você não estimular a sua musculatura, o seu organismo já poupa. Por quê? O músculo no corpo ele é como um gasto calórico. Se o organismo vê que você não está utilizando, ele diminui. Por isso que muitas pessoas fazem um trabalho muscular muito bom e aí quando param, vão perdendo isso e quando retorna, falam, nossa, agora está muito difícil. Porque o seu organismo perdeu essa massa muscular, perdeu essa força, perdeu esse volume de músculo, porque ele não estava utilizando. Ele viu como um gasto de energia desnecessário e diminuiu e você acabou perdendo tudo aquilo que você tinha ganho. Por isso que tem que fazer todos os dias um trabalho de exercício entre muscular e aeróbio. A fragilidade do idoso representa um aumento do estágio vulnerabilidade biológica, em condição aumenta o risco de quedas e lesões, doenças agudas, hospitalizações, dependência e etc. A fragilidade aparece de forma acelerada nos indivíduos com menos massa magra e declínio da imunidade. Então, quero dar uma ênfase aqui com o aumento do risco de queda de lesões. Muitos dos meus alunos chegam para mim falando que perderam o equilíbrio, com relação da idade mais avançada. Na verdade, não é que você perdeu o equilíbrio. Você perdeu massa muscular e você perdeu força junto com a massa muscular. O que antes, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira era fácil, faça o teste. Vê se você consegue levantar e sentar de uma cadeira sem utilizar as mãos. Se você conseguir, significa que a sua musculatura da perna está ok. Aí você pode dar um passo número 2, que eu vou deixar até o link dos exercícios aqui, para você fazer essa relação, de tentar sentar, subir e levantar da cadeira com uma perna só, que você está dobrando a intensidade. Muitas pessoas não vão conseguir, mas com um treinamento muscular você vai ganhar força e você vai conseguir. Consequentemente, o seu equilíbrio vai melhorar. Porque quando você tem mais força muscular, você consequentemente melhora esse equilíbrio. Aquele movimento de inclinar para frente, inclinar para trás, que você vai solicitar a musculatura, muitas pessoas perdem porque o peso do seu corpo já é muito para a quantidade de força que você tem de massa muscular. Então a perda do equilíbrio na questão da idade mais avançada, ela está diretamente relacionada à perda de massa muscular e consequentemente com a sarcopenia. Aí ele vem aqui, como prevenir e tratar a sarcopenia. O principal objetivo da prevenção e do tratamento é melhorar a capacidade funcional do indivíduo, contribuindo para a sua independência nas atividades básicas diárias e prevenção da fragilidade do idoso. A nutrição adequada, a demanda de cada organismo é o primeiro passo. Exatamente, você tem que ter um consumo, principalmente das proteínas e dos aminoácidos essenciais, que o seu organismo precisa. A gente não desenvolve os aminoácidos essenciais, então não precisamos consumi-los. Os exercícios de resistência são os que mostram benefício no ganho de massa muscular. Qual que é o exercício de resistência? Subir um lance de escada, sentar e levantar da cadeira. Esses são exercícios musculares de resistência. Qual é a resistência? O seu peso do corpo. Quero aumentar a resistência. Posso pegar uma sacolinha ou um galão, que eu vou deixar alguns vídeos aqui agora aparecer para você, com os exercícios que eu mostro toda segunda-feira, para você estimular com uma carga a mais além do seu corpo. Você já está evoluindo dentro do treinamento muscular.
E os exercícios aeróbios, que eles falam aqui, atividades aeróbicas, como caminhada, natação e ciclismo, melhoram a função muscular, estão associados a melhor morbidade e mortalidade, a menor morbidade e mortalidade. Então, qual que é o exercício que toda pessoa que desenvolve a diabetes tem que fazer obrigatoriamente? Quem não é diabético também precisa fazer, porque você tem que continuar com a sua autonomia. E aí eu deixo um recado aqui para minha sogra que faz caminhada e ela faz poucos exercícios musculares. Ela faz simplesmente só uma vez na semana. Qual que é a diferença da caminhada e do exercício muscular? Quando você faz uma caminhada, é um estímulo muito baixo para você. Eu vou até voltar a câmera para mim, para eu explicar bem legal isso aqui, vocês prestarem atenção. Quando você faz a caminhada, é um estímulo muito baixo. Então imagina que você está numa escala de 1 a 10, sendo que o 10 é o máximo e 1 é o mínimo. 1 seria muito fácil. Você faz a caminhada, esse estímulo você está acostumado a fazer todos os dias. Então é um estímulo que não te evolui, você continua no nível 1. Quando você faz um trabalho muscular, você melhora a sua massa muscular, você ganha massa muscular, igual mostrou o artigo. Então, do nível 1, você já subiu para o nível 2, depois para o nível 3. Então, o trabalho muscular vai preparar a sua musculatura e diminuir a perda de massa muscular. O trabalho aeróbio vai fazer com que você fique mais eficiente na caminhada e você consiga ter maior disposição. Então, o trabalho muscular ele está junto para apoiar o trabalho aeróbio. Só a caminhada não vai fazer com que você ganhe massa muscular. Por isso que é importantíssimo ter o trabalho muscular. O trabalho muscular vai ajudar você a aumentar a massa muscular, aumenta o estoque de glicose, vai aumentar a força muscular, melhora essa questão de equilíbrio e vai aumentar os seus estoques de glicose, vai aumentar a sua massa óssea, porque esse músculo sendo contraído melhora essa sensibilidade da massa óssea, então previne e atua no combate contra a osteopenia ou osteoporose. Então o trabalho muscular ele é a base para todas as pessoas que querem ter uma longevidade muito boa. Então é importantíssimo, se você tiver que escolher, faça o trabalho muscular. O trabalho aeróbio ele vem em complemento. Ele vai ajudar muito no controle da glicose, porque ele gasta as calorias que estão disponíveis ali no sangue. Mas para um bom controle, você precisa ter o exercício muscular. Vamos voltar aqui para o artigo. Em 2020, aí é a questão das diretrizes, né? Essas questões das diretrizes são coisas igual eu estou falando para você, acabei de te explicar, e agora sim, você faz se você quiser, você tem conhecimento da importância, e agora você tem que ter atitude para fazer. Para as pessoas que não têm um poder aquisitivo de contratar um personal online de especialista em diabetes como eu, você pode pegar as dicas que eu passo aqui toda segunda-feira. Pode tirar dúvidas, escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou te explicar, vou escrever tudo que eu sei para poder te ajudar. Mas agora quem tem que fazer é você. Então eu passei a informação, agora você entende e realiza com maestria tudo que eu estou te falando e qualquer dificuldade estou aqui. Vamos para o pãozinho francês. Para quem já me acompanha sabe, pão francês e o biscoito água e sal são carboidratos. Os carboidratos, a pessoa que desenvolve a diabetes tipo 2, vamos resumir, ela fica alérgica aos carboidratos. Tudo que você consumir que tiver carboidratos vai fazer a sua glicose subir. Então, a gente já começa que nenhum dos dois são indicados para a pessoa que tem diabetes tipo 2. Mas que é tradicional do povo brasileiro um pãozinho francês de manhã. E aí por isso que eu selecionei esse artigo, porque eu sei que é seu interesse, você quer saber qual que seria a melhor maneira e é isso que eu vou te dar algumas sugestões. Ó, resumo da notícia. O pão francês é consumido diariamente por muitos brasileiros e já foi considerado vilão da dieta. Algumas pessoas optam por trocar o pão francês pelo biscoito de água e sal. No entanto, o pão francês ganha a disputa por ter menos gorduras, calorias, carboidratos e sódio.
E aí ele já começa o artigo aqui, ó, bastante popular na mesa dos brasileiros, o pão francês já foi considerado o vilão das dietas, e repete o que eu acabei de ler. Então vamos entender, ó, que o macronutriente é responsável por fornecer energia. O alerta fica claro para o consumo de forma excessiva, isso porque os carboidratos aumentam o índice glicêmico. Então, o que é o índice glicêmico? É o que ele fala aqui, ó, é a velocidade de que o alimento vira açúcar no organismo. Então, você consumiu o pãozinho, a hora que ele está disponível como glicose no sangue, esse tempo que ele demorou é o índice glicêmico, é a velocidade que ele demora para estar disponível. Então, é isso que a gente tem que saber, junto com outro item que chama carga glicêmica. Então, vou te dar um exemplo. Uma fruta que tem alto índice glicêmico, ela vira açúcar muito rápido, seria a melancia. Mas, se você for comer uma fatia, ela tem uma carga glicêmica pequena, então ela não vai interferir. Agora, se você fizer um suco de melancia, que são várias fatias, aí a história já muda, porque é uma concentração grande de uma quantidade de um alimento que tem alto índice glicêmico. Ao longo do prazo, a ingestão constante, exagerada desse nutriente pode contribuir à resistência à insulina e desenvolver a diabetes tipo 2. Então, primeiro você desenvolve a resistência à insulina para depois desenvolver a diabetes tipo 2. Esse que é o grande perigo. A diabetes tipo 2 ela é assintomática. E aí ele fala a comparação aqui, ó, quando o pão francês leva a melhor, por ser preparado basicamente de alimentos minimamente processados. Então ele tem um processamento melhor. Farinha de trigo, sal, água e fermento. Já o biscoito são alimentos processados, que além de ingredientes do pão, também contém gordura vegetal, itens como amido, extrato de malte, emulsificante, que garantem a sua conservação e sabor. Então, com relação aos dois, eu já vou partir para a parte principal, que ele fala aqui até do consumo, né, que é com margarina, manteiga. Tudo que você for consumir junto com o pão ou com a geleia, somente os queijos teriam uma influência muito pequena na sua glicose, mas o resto e o ovo, né, vai fazer com que você consuma. Então, um pão francês com uma geleia, ele triplica a sua questão de glicose, aumenta muito. E aí ele comenta exatamente sobre isso. Um pão francês com ovo seria uma opção muito mais inteligente para se fazer do que colocar uma geleia de frutas, né? Ou até mesmo da margarina. A margarina é uma coisa que não se usa, né? Sempre dê preferência para a manteiga. É arriscado consumir os dois no mesmo dia? Na verdade, qual que é o grande problema? E é aqui que eu quero chegar. O grande problema dos carboidratos. Você tem que imaginar que durante o dia você vai consumir uma quantidade de carboidratos. Muitos alimentos, por exemplo, a cenoura tem uma quantidade pequena de carboidrato, as frutas têm uma quantidade de carboidrato, o arroz, o feijão, o pão, o grão de bico tem uma quantidade de carboidratos, o chocolate, os bolos, os doces, os pães, todos são carboidratos. Então você tem que pensar não simplesmente somente no café da manhã, e sim nesse ciclo do dia todo do que você consome. Porque você desenvolveu a diabetes tipo 2 pelo excesso do consumo de carboidratos. 90% dos casos são isso. Acima do peso, excesso de consumo de carboidratos e sedentarismo. São as três principais razões que as pessoas vêm a desenvolver a diabetes tipo 2. E aí lembra que eu falei no começo? Índice glicêmico e carga glicêmica? E é isso que a gente vai fazer, ó. Biscoito, água e sal, ó, 50 gramas, são 7 biscoitos, 222 calorias, ó, e 35 gramas de carboidratos. O pão francês, 50 gramas, 149 calorias e 30 gramas de carboidrato, ele levou em consideração aqui. Então, o biscoito, água e sal tem mais carboidratos. E aí vem aqui, ó, Dr. Léo Kahn fez uma relação muito interessante, ó, com relação à carga glicêmica, ó. E aí eu vou ler para você entender o que é a carga glicêmica, ó. Após identificar o índice glicêmico de um alimento, é o teor de carboidratos sobre a porção que pretende
ingerir, o cálculo a realizar é multiplicação do índice glicêmico pelo número de gramas de carboidratos e dividido por 100. Então, o índice glicêmico é a velocidade, aí você pega a quantidade de carboidratos, que no caso aqui é 35, multiplica e divide por 100. Então, aí vai dar a carga glicêmica. Então, aqui ele tem uma relação bem interessante. Para você que quer consultar esse artigo, na descrição do vídeo eu coloco todos os links dos sites que eu utilizo, tá? Então, é só você clicar abaixo, depois dos comentários, antes dos comentários ali, você vai ver a descrição, você consegue clicar e acessar e ver essa tabelinha que é muito interessante. Então, vamos pegar aqui, ó, pãozinho francês, ó, 30 gramas. Exatamente, ó, o que estava aqui, ó, pão francês, 30 gramas. Então, ele tem aqui, ó, o alimento, o peso e a carga glicêmica. Então, ele tem uma carga glicêmica de 14. Então, a gente vem aqui, ó, com a referência da tabela, ó. A carga glicêmica é baixa quando for menos de 10, média entre 11 e 19 e alta quando for acima de 20. Para diminuir a carga glicêmica do cardápio, evitando os picos de glicemia, o ideal é escolher alimentos ricos em carboidratos com médio ou baixo índice glicêmico. Na minha opinião, para você não ter pico, você vai escolher alimentos que são somente baixos em carboidratos e de preferência uma quantidade pequena. E aí a gente vem aqui, ó, com o famoso arroz. Deixa eu ver onde ele está. Feijão, pão francês. Olha o suco de laranja como é alto, tem muita frutose, muito açúcar. Ameixa, várias frutas. Aqui, ó, o arroz branco cozido, ó, 26. Então, pensa comigo. Você desenvolveu a diabetes tipo 2, precisa controlar a glicemia. Se você ingerir um arroz branco, uma xícara, que são 150 gramas, olha quanto de carga glicêmica você está jogando para você de rápida absorção. Então, são coisas importantíssimas de você saber. Ó. Espaguete integral, ó, 17. Espaguete normal, 23. Olha o nhoque aqui, ó, 48. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Vou voltar para mim. Você tem que entender a relação de índice glicêmico e carga glicêmica. Pensa comigo, você perdeu massa muscular, que é o que a gente está falando da sarcopenia. Diminuiu os seus estoques de glicose, porque com menos músculo você tem menos estoque de glicose. E você está ingerindo, por exemplo, alimentos que têm carboidrato e tem uma alta carga glicêmica, é uma combinação perfeita para ter uma glicose descontrolada, mesmo muitas vezes tomando medicação. Então, você entendendo o conceito que eu te passei agora nesse vídeo, você vai conseguir selecionar os alimentos que você precisa, que são de poucos carboidratos ou de carga glicêmica baixa, para você conseguir ter esse controle. Exercício físico é fundamental. Você já sabe, você viu. Quero saber se você está fazendo exercício físico, se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir, compartilha com quem você sabe que precisa saber dessa informação e na segunda-feira a gente vai se ver com mais uma sugestão de treino. Espero ter te ajudado. Quero agradecer todos os comentários. Forte abraço, ótimo final de semana.